Oi, priminha! Bem-vinda! Hoje vai ser um dia... Não sei como é que vai ser a live, porque é feriado. Mas eu estou aqui. Vou dar um tempinho ainda. Oi, Morgana! Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho agora de alguns minutos para aguardar se tem mais alguma pessoa que vai entrar nesse feriado para essa live onde a gente vai falar de crenças limitantes. Crenças limitantes. Eu vou tirar esses óculos agora, depois eu coloco de novo. E aí a gente vai conversar sobre isso e sobre como essa terapia Ágata, que é a terapia que eu trabalho, como ela ajuda para a gente melhorar, para a gente resolver um pouco essa questão das crenças limitantes. E... Oi, Lu! Bem-vinda! Estou dando alguns minutinhos só para ver se tem mais algumas pessoas entrando. E já vou entrar no assunto. Essa live vai ficar gravada. Eu espero que não aconteça o que aconteceu outro dia. Outro dia a live... Oi, Lu. Outro dia a live teve uns baques na internet e a live ficou depois toda picotando, com a voz defasada. E aí eu editei ela, mas o Insta não deixa depois subir a live de novo. Então ficou toda picotada aqui no Insta. Mas eu consegui pôr ela bonitinha, editada, sem muita falha, no YouTube, onde agora eu boto também as lives. E aí, se ela ficar ruim de novo, de qualquer forma, depois vai estar no YouTube. Bom, eu acho que eu já vou começar a entrar no assunto. Depois, se outras pessoas vão chegando, elas pegam o bonde andando. Então, gente, eu preparei, né, o assunto também, porque eu tenho um pouco de déficit de atenção, então às vezes eu viajo, mas dessa vez eu tenho aqui um guia do que eu quero falar para vocês, para não me perder. Oi, Mara, bem-vinda, querida. Bem-vinda, obrigada pela presença. Então, vamos lá. Eu vou começar dizendo, primeiramente, bem-vindos a vocês que estão aqui e depois as pessoas... Oi, Alice, bem-vinda. As pessoas que depois podem ver essa live gravada. Então, o que eu quero falar hoje é um assunto que a gente vê e a gente trabalha muito nas terapias. E é algo que, assim, é causa de tanta coisa que a gente, antes de conhecer, de ser terapeuta, a gente não imagina. E como todo terapeuta, primeiro a gente tem que se tratar, né? Cuidar de si, elevar a si, tratar das suas dores para poder também ajudar as outras pessoas. A gente tem que fazer um trabalho profundo de descoberta, de busca. Obrigada pelos coraçãozinhos. Manda coraçãozinho aí que eu gosto. Então, de busca das nossas crenças limitantes, primeiramente. Mas, vamos lá, vamos entrar primeiramente a entender o que são essas crenças limitantes.
e de onde que elas vêm. Porque nós todos, não existe uma pessoa que não tenha. Talvez a pessoa não saiba, mas tem. As crenças limitantes, elas são assim, coisas que a gente absorve, falas, conversas, que a gente consegue fazer com que a gente acredite que são verdadeiras. E quando a gente ouve essas falas, esses ditados populares, ditados familiares. Oi, Ronan, bem-vindo. Oi, Dani. Oi, Fernanda. Então, quando a gente ouve essas falas, esses ditados populares, esses ditados familiares e tal, a gente é influenciado. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossos comportamentos são influenciados. E isso não somente temporariamente, mas por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Então, essas convicções que são enraizadas profundamente dentro da nossa mente, e muitas das vezes da nossa mente inconsciente, elas afetam a nossa capacidade de alcançar o nosso potencial pleno. Por que isso? Oi, Bruna! Bem-vindos! Manda coraçãozinho, manda, que eu gosto. Então, a nossa capacidade de alcançar o nosso potencial pleno é afetada pelas crenças limitantes. E aí, ao longo dessa live, o que eu quero mostrar para vocês quais são algumas delas, as mais frequentes, as mais que a gente encontra mais nas pessoas e na gente mesmo, como elas se formam e também como a gente pode transformá-las graças à terapia Ágata, que é a terapia com a qual eu trabalho, mas não somente, também por meio das outras terapias vibracionais. Todas elas têm uma função, têm uma parte em ajudar a resolver nossos desafios da forma vibracional. Na live anterior, eu falei um pouquinho sobre o que são as terapias vibracionais. Então, quem não estava, pode dar uma olhada no YouTube, tem um link ali, tem um link para, enfim, no meu canal do YouTube, que é sempre Débora Japelli. Mas assim, as terapias vibracionais são ligadas à energia, vibrações, tudo é vibração. Tem uma base científica na física quântica. Eu não estou aqui, tem algumas postagens também no meu Insta a respeito disso. Oi, priminha. Então, tem uma postagem, nas últimas postagens que eu fiz exatamente uma, explicando um pouco sobre esse relacionamento entre as vibrações, as energias e a física quântica e tudo mais. Eu não sou um cientista. Então, eu não quero saber exatamente como funciona do ponto de vista científico, mas eu quero saber como funciona do ponto de vista terapêutico. Então, é como quando você utiliza um chá, vamos supor, um óleo essencial, um floral, que também são vibracionais, e eles conseguem resolver algum problema emocional e tal. Você sabe que esse produto provoca esse resultado. Agora, a química, os nomes, as reações, tudo isso, quem quiser, é curioso, pode ir lá estudar, pesquisar, para descobrir. Mas qual é
o composto, o princípio ativo que está dentro de, por exemplo, digo uma coisa banal, de uma camomila que te faz relaxar. Eu sei que a camomila relaxa, ponto. O que me interessa é qual é o produto e qual é o resultado. Ótimo, casei isso, tenho o meu resultado. Mas é claro que existe um ingrediente fitoquímico e fitoterápico que dá esse resultado. Mesma coisa as vibrações, mesma coisa as terapias vibracionais. Eu sei que são vibracionais, trabalham nas energias, trabalham por meio de algo que é invisível, e aí aqui entra muita coisa para falar. Eu só vou fazer uma pequena parêntese, porque sempre tem alguém que vem e me fala. Hoje mesmo teve uma pessoa com quem eu estava falando das terapias e me pergunta, mas essas terapias vibracionais tem algo a ver com religião? E aí a resposta minha é o seguinte: com religião, não. Com Deus, com Jesus, eu acho que sim. Por quê? Nós estamos num universo onde, primeiro, quem tem fé sabe que não se move uma palha, uma folha, sem a vontade de Deus. Número 1. Número 2. Quem criou tudo isso? Quem é o grande cientista que disponibilizou, que criou tudo? Quem é? Aí eu pergunto, porque às vezes eu ouço pessoas que falam coisas que assim, Deus criou tudo, então ele cientificamente criou também todos os elementos da natureza, tá certo? Dentro dessa natureza nós temos as plantas, nós temos os produtos que têm umas funções de cura, nós temos a capacidade de utilizar alguns canais de vibrações para conseguir mandar do outro lado do planeta a cura. De onde vem isso? Então, eu deixo essa pergunta, não quero entrar nesse assunto, porque não é o assunto da live, mas só tocando esse assunto e querendo dizer que, se a pessoa me perguntar, mas isso tem alguma coisa a ver com religião? Eu digo religião não, porque as religiões são coisa dos humanos, que colocaram um rótulo, uma etiqueta na fé. E no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é o sobrenatural de Deus enquanto a gente não crê. É sobrenatural. Na hora que a gente crê e sabe que Deus deu tudo, nós temos tudo à disposição. O fato da gente não saber como se usa não significa que não existe. Existe, está à nossa disposição. E aí agora, com a evolução que a gente está tendo, o caminho que a gente está tendo, sempre mais a gente volta a se utilizar de coisas que talvez já foram utilizadas e foram perdidas, de coisas que ainda não foram utilizadas porque não foram entendidas, de coisas que em outros planos já são normais, só para nós talvez não são normais. Então, bem-vindo Marcelo, bem-vindo, peraí porque eu não vejo, não enxergo direito. Não enxergo, chefe Val. Chefe Val, bem-vinda também. Então, vamos lá. Agora, fechando essa parêntese, a gente vai entrar agora exatamente nessa explicação sobre essas crenças. E aí, vamos entender um pouquinho essas crenças. Quando a gente começa na infância, quem são os nossos pilares?
são os nossos guias, são as pessoas que a gente acredita, que a gente tem como exemplo, são os nossos pais, os nossos avós e as pessoas assim da família. E ali, cada um vem, escolhe de nascer numa família e recebe, às vezes, com amor, às vezes, ou não com muito amor. Recebe de herança também as crenças dos nossos pais e dos nossos avós. Então, quando um pai ou uma mãe falam certas frases, às vezes sem entender bem o efeito que elas podem ter, e com isso, com muito acolhimento, com muito perdão, com muito amor, com amorosidade, a gente sabe que, bom, eu, com a minha idade, eu tenho 57 anos, acho que aqui tem pessoas que têm em volta um pouco mais, um pouco menos da minha idade, mas de qualquer forma, todas as pessoas que estão aqui estão acima, eu imagino, dos 30 anos. Os nossos pais, às vezes, não sabiam, não tinham estudado, não chegou até eles tudo que chega hoje pelos meios que nós temos. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Mas, assim, eles falavam frases. Frases que podiam ser sobre, por exemplo, dinheiro. Dinheiro não cai das árvores. Onde você acha que eu encontro? Eu não sou sócio da Enel. Por exemplo, frases, às vezes, um pouco pesada, quando você fala para um filho, gente, mas tu é burro, né? Caramba! Você não aprende nada, mas você faz sempre a mesma coisa, você erra sempre as mesmas coisas. Oi, Ana, oi, Aureliano, bem-vindos. Então, e aí, quando a criança ouve essas frases, fica uma sementinha lá dentro. Eu estou falando só exclusivamente das coisas, sim, exatamente, limitando nossas ações e nossos pensamentos e nossa realização da nossa pleno potencial. Então, quando eles essa sementinha, ela fica e ela cresce, porque quando é colocada, a criança talvez nem percebe naquele momento, mas ela está ali, naquela parte subconsciente que fica causando ao longo da nossa vida toda. Então, por exemplo, existem crenças que são de falas de família, né? Existem crenças que são de situações sociais, quando você é bombardeado, por exemplo, de modelos visuais. Por exemplo, você olha a televisão, os comerciais e toda essa imagem que chega, e já chegava muitos anos atrás, não é só agora. E são todos lindos, magros e normalmente bem escolhidos entre os bonitos. E você olha e isso cria algo silencioso em você. Eles estão lá porque eles são assim, talvez você não é. Você não é alto, você não é magro, você não não tem os olhos azuis, e aí o teu subconsciente pensa que só dessa forma, só nessa maneira, você possa alcançar, por exemplo, uma visibilidade, um sucesso, você possa ser assim, uma pessoa admirada. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Até no cinema nós sabemos que tem uns feios que tiveram um sucesso enorme, porque, claro, existe outras coisas além da beleza, mas não podemos negar que a beleza sempre foi posta como algo muito importante. Então, quando às vezes acontece que você escuta alguém que te fala na cara, entre crianças são
amorosas, maravilhosas, mas são terríveis também, porque elas não têm filtros. Então, você ouviu. Quando você, por exemplo, imagina que não tem aquela capacidade física. Eu, por exemplo, não sou uma atleta, mas não, assim, nunca fui uma atleta. E eu me lembro, quando eu era criança pequena, aqueles horrorosos, eu tenho assim, lembranças terríveis daqueles jogos da juventude, sei lá, não sei como na Itália chamava assim, não sei como chamava aqui no Brasil, mas uma coisa chata pra caramba que as crianças tinham que fazer, e aonde eu era realmente pamonha, uma pamonha, mas eu poderia ter melhorado, claro, melhorei em algumas, depois eu fui fazer natação, na natação eu era ótima, eu fui fazer equitação, e também eu ia muito bem a cavalo. Mas, gente, aquele negócio de pulo aquela coisa de atlética, sei lá. Meu pai não me bota fazer aquilo ali. Eu odiava aquilo ali. Ginástica e aquele negócio que tem que correr e pular um negócio e pular em cima daquele cavalete. Enfim, umas coisas horríveis. Eu odiava aquilo ali. Mas eu fiquei frustrada. Aquilo ficou dentro de mim. De ver, de ouvir. Tipo, só foi uma vez que um professor falou: você não é capaz, você é uma pamonha, você não consegue, não é possível. Ponto. Aquilo ficou. E você absorve que você é uma pamonha, que você não vai conseguir. E aí aquilo é limitante. Então, essa é uma crença limitante também. Depois tem crenças, do lado físico, tem crença em cima da nossa capacidade. Então, quando uma pessoa te fala, você não entendeu nada, você não aprende, você pode gravar uma consequência de achar que você tem uma restrição a desenvolver pessoalmente e profissionalmente e não ter, assim, a capacidade de aprender. E aí você perde oportunidades de crescimento, de adaptação, de ter novas habilidades. E se você se liberta disso, você vê que você pode aprender tudo. Você pode realmente fazer qualquer coisa e ser o que você quiser. Talento artístico, outra coisa. Gente, todo mundo tem que aprender. Aí a pessoa, a primeira vez que vai, sei lá, cantar, ou vai fazer um desenho, e o desenho de uma criança pequena, às vezes é só uma pincelada de cor ou um rabisco. Alguém fala alguma coisa, mas que coisa, você escuta alguma coisa assim, já você mata o artista que está em você. E quem sabe o que aquela criança poderia se tornar se não tivesse sido com as asinhas cortadas por causa de algum comentário indelicado, inoportuno de alguém em volta, na escola ou não se sabe aonde. Hoje li uma coisa muito interessante sobre desenho de criança. Errado, por exemplo, querer, a criança vem com desenho, uma coisa assim, e a pessoa querer adivinhar, isso aqui é isso, é aquilo, ou perguntar, julgar, vamos dizer, ou querer dizer o que a criança, o que você está vendo ali. Não, você tem que perguntar para a criança: que lindo, me explica, o que você quis desenhar, o que representa isso? E aí a criança vai te falar, e vai falar uma coisa maravilhosa, uma coisa inesperada às vezes. Naquele rabisco, ela viu uma mãe maravilhosa, uma casa, uma flor, uma viagem, uma lembrança. É dela com aquelas mãozinhas, com aquela capacidade. Aí você vai lá, taca ali uma etiqueta naquilo, e aí a criança não era aquilo que ela queria dizer, e aí ela falou: meu Deus, dentro dela já cria outro problema. Exatamente. Palavras positivas fazem milagres, e silêncios positivos também, às vezes, evitam desastres. Então,
E aí, depois sobre prosperidade. E sobre prosperidade tem muitas. E são importantíssimas. Por quê? Porque a prosperidade não é só ter dinheiro. A prosperidade é dentro, ter a clareza da abundância do universo à nossa disposição, com todos os dons, com todo aquilo que Deus criou pra gente. Nós somos ricos, temos tudo à nossa disposição, só às vezes não conseguimos materializar, criar na nossa frente essa abundância exatamente por causa dessas crenças. Então, entrando aqui uma parêntese nessa parte, porque é uma das crenças que eu coloquei, um dos grupos sobre prosperidade, dinheiro é difícil de conseguir. Precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro. E aí a pessoa trabalha, e às vezes não ganha muito dinheiro. Porque dentro ela tem essa crença, dinheiro é algo sujo, porque ricos, eu tinha umas crenças, eu estou fazendo um trabalho grande sobre isso. Rico é tudo metido a besta, rico é tudo gente egoísta, rico é tudo superficial, rico é tudo exibicionista. Todas essas são crenças. E se você acredita que, e tem com essa cara, rico é tudo exibicionista, rico é metido a besta, rico é egoísta, se você pensa isso, você vai se tornar aquilo que você despreza? Não. Para você se tornar algo, você tem que almejar aquilo como uma coisa boa para a tua vida. Oi, Cláudia. Oi, Heloísa. Bem-vindas. Então, você tem que almejar aquilo. Você nunca vai ser algo que você, no teu profundo, despreza. No teu profundo, se sente mal, entendeu? Então, crenças limitantes sobre a prosperidade por exemplo, a pessoa não conseguiu estudar e alguém falou, você tá sem estudo, você nunca vai ganhar dinheiro se você não estudar. Isso era muito falado antigamente, quando o estudo era aquele estudo, só era aquele. Na época, você ou era médico, era engenheiro, ou era advogado. O resto era tudo coisa que não se prestava. E nem se fala das possibilidades que temos hoje, que hoje as pessoas têm possibilidade de estudar muito fora do mundo acadêmico. Existem um monte de coisas que a gente pode estudar e pode se tornar profissional, ganhar muito dinheiro em campos que não são assim acadêmicos tradicionais. O que é socorro? Eu tô aqui sem óculos porque aqui tô lendo e tá perto, mas ali não enxergo direito o que vocês estão falando ali. Então, e aí essa crença eu nunca vou ter sucesso financeiro porque eu não estudei aquelas coisas que era para estudar, eu não tenho o canudo, eu não tenho um diploma de... Oi, Dani! Chegou, hein? Eu não tenho aquele diploma. E sem aquele diploma eu não vou conseguir ser alguém na vida. Eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Isso é mais uma crença. Tô citando algumas só para vocês ter alguma ideia. E um bom trabalho para cada um aqui é começar a pensar quais crenças eu tenho. Quais são as minhas crenças? Tenho alguma crença que me cortou o meu caminho, que me
que me atrapalhou. Então, crença sobre relacionamentos. Esse é o último grupo que eu dividi só 4 grupos. É sobre prosperidade, relacionamento, sobre parte física e sobre capacidades. Então, sobre relacionamento, estamos lotados de crença. O homem tudo igual, as mulheres tudo não sei o quê, e por aí vai. Modelos, por exemplo, você teve um relacionamento, a pessoinha deliciosa falou para você algumas coisas feias na hora de acabar o relacionamento, falou aquelas coisas, às vezes você absorve para você. O cara não prestava, era ele que não prestava. O relacionamento não era para ser. Acaba porque tem que acabar. Acaba porque não era aquele que tinha que ser. Mas as palavras ferem. E aí, naquele momento da raiva, a pessoa te falou, aquela mulher te falou coisas. Você não é nada, você não sabe fazer nada, você não é nada na vida, você não sei o quê. Ou ele falou para a mulher. E aquilo cola. Igual uma tatuagem. Colou no teu íntimo. E aí, você não se sente digno de um amor verdadeiro, porque você acha que ninguém vai te aceitar da forma que você é, porque você acha que aquela pessoa no fundo tinha razão, porque senão não teria te abandonado, no caso, se a pessoa te acabou o relacionamento, vamos dizer, e te acusou de algo. E às vezes tem as outros tipos de crenças, as outros tipos de como posso dizer, de coisas que se repetem, que são aquelas aonde você escolhe algo porque você acha que você merece aquilo. Quando você viu, por exemplo, algumas atitudes entre teus pais e você gravou aquilo como aquilo ser o que tem que ser. E aí você na vida vai procurar a mesma coisa, mesmo se aquela coisa não era certa, era errada. Mas isso também é algo que a gente absorve em um momento e que vai condicionar a nossa vida e provocar situações, consequências de baixa autoestima, dificuldade de estabelecer um relacionamento afetivo saudável, falta de confiança, por exemplo, quando você grava na tua cabeça que os homens são todos infiéis, por exemplo, você carimba e você vira aquela pessoa sem confiança, indagadora ou indagador, aquela pessoa que fica, tipo, vai jantar fora e você faz assim e a pessoa fala, o que você está olhando, o que você está olhando? Presta atenção. Mas isso existe. Isso acaba com os relacionamentos, porque não tem coisa pior que a falta de confiança, mas a falta de confiança às vezes não é naquela pessoa e talvez não é em nenhuma das pessoas. Vocês já pensaram que o ciúme, ele pode nascer de crença limitante, que veio de algo que a gente ouviu de alguém, das mulheres de casa, dos homens de casa, dos amigos do pai, numa conversa no meio de um meio social, de uma dor de alguém, de uma outra pessoa. Aquela pessoa passou por uma experiência. E aí ela fala daquela experiência e você pega aquela experiência para si. E daí você vai sabotar as tuas experiências. Bom, e agora nós falamos disso e vamos falar simplesmente do que a terapia Ágata pode fazer com tudo isso. E a terapia Ágata, o que eu posso dizer para vocês? Eu tô apaixonada. Aqui tem algumas outras pessoas que são terapeuta Ágata também. Eu posso dizer uma coisa. Os efeitos das vibrações
os efeitos de poder limpar essas crenças, não somente com o nosso esforço, porque é claro que a gente tem alguns exercícios, algumas coisas, algumas atitudes, que eu até vou falar no final aqui, que a gente pode fazer para ajudar a se libertar dessas crenças limitantes. Existem atitudes nossas, práticas, que a gente pode fazer. Mas uma terapia vibracional, energética, que trabalha na elevação das nossas vibrações, e ela consegue fazer com a nossa conscientização, mas ela consegue fazer uma limpeza e uma elevação e mudar e transformar, é fantástico. Então, o que eu posso dizer para vocês? A terapia Ágata limpa não apenas as crenças que a gente teve ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, mas também as crenças que vêm da nossa ancestralidade. E aqui, teria que abrir uma parêntese, mas eu vou só dar uma pincelada, pode ser tema para uma outra live, que a gente pode fazer até com alguma convidada para conversar sobre isso. Mas assim, nós temos crenças que são familiares, nós temos crenças que são da nossa ancestralidade, estão no nosso DNA. Nós adquirimos emoções, temos emoções intrauterinas. O feto, quando está dentro da barriga da mãe, recebe já coisas. Então, recebe as emoções da mãe, as vibrações da mãe, o clima que existe, as situações que existem ao longo daquele tempo, marcam aquela criança depois. Isso é incrível, isso é incrível. E a gente às vezes não sabe de onde vem algo que tá conosco desde sempre. Mas eu sempre fui assim. Você sempre foi assim. Mas isso você adquiriu pela ancestralidade, pelo teu DNA de família e também dentro do útero materno naquele momento. E nos primeiros meses, mas a criancinha, o bebê não entende nada. O bebê não tem que entender da forma que a gente imagina que quer entender. Mas ele tem uma consciência expandida pra caramba, porque ele vem de um lugar onde ele tinha uma consciência muito mais expandida. Talvez quando a gente nasce, a gente tem uma redução gradual da nossa consciência, que só volta a se expandir quando a gente faz um trabalho de expansão voluntário. Então, assim, as ferramentas da terapia Ágata, que são a semente da vida e a semente de expansão, elas fazem um trabalho de limpeza. Então, limpa camadas mais profundas do nosso ser, e consegue libertar das crenças. Consegue individuar as crenças. Isso, bota coraçãozinhos, que eu amo, bota coraçãozinho. Então, a gente limpa camadas, e a gente se liberta de várias influências que são, como a gente falou, em vários momentos. Essas influências, as crenças, elas geram emoções negativas. Então, as crenças limitantes, elas vão de mão dada com emoções negativas que a gente constrói ao longo do tempo. Porque se eu tenho uma crença que eu sou, por exemplo, feia, eu vou com uma emoção de baixa autoestima, vergonha, culpa, um monte de outras coisas. E essas emoções abaixam as nossas vibrações. Então, entra ali sempre o trabalho das terapias, da terapia Ágata com a semente da vida e a semente de expansão, que ajudam a fazer esse trabalho também de eliminar as emoções negativas que foram trazidas
pelas crenças limitantes. Então, essas emoções negativas, elas restringem, limitam o nosso potencial, a nossa capacidade de manifestar os nossos desejos mais profundos. A terapia Ágata ajuda a liberar essas emoções. E aí a gente consegue se transformar e estar num estado mais positivo e capacitador. Por quê? Porque se eu tiro as crenças, volta todo o meu potencial pleno de poder ser, de me permitir de ser. Então, olha o que a gente viu, as crenças, as emoções ligadas às crenças. Então, eu sou limitada no meu potencial pleno, porque eu própria me limito em todos os campos que a gente já viu. E o que acontece? O caminho contrário. Uma vez que eu me liberto dessas crenças, as minhas emoções se transformam em emoções diferentes, em emoções positivas, e eu consigo ser realmente quem eu sou, com as capacidades que eu tenho e com o potencial, e com a abertura de dizer, eu posso. Oi, Júlia. Julinha, tudo bem? Bem-vinda. Então, eu posso realmente o que eu quero. E eu posso por quê? Porque eu não me limito mais. Não tem mais algo aqui que me limita. Não tenho mais. Tirei. E aí, a gente vai com uma ressignificação. Isso é importantíssimo. Olha bem essa palavra, ressignificação. Ressignificar. Então, além de limpar e elevar as vibrações, limpar as crenças, mexer com essas emoções, transformar essas emoções, elevar as vibrações, transformar as emoções, nós vamos ser convidados pela terapia Ágata, onde a gente participa ativamente, porque ela tem uma parte que é energética e uma parte que é do terapeuta, te colocar perante esse maravilhoso mapa vibracional que te revela muitíssimas coisas. E do outro lado, tem a parte de cada um nesse processo que é exatamente de ressignificar. Então, a gente reconstrói novos significados e perspectivas para substituir essas crenças limitantes. Então, nesse processo, a gente é convidado, é chamado a expandir a nossa mente para abrir espaço para novas possibilidades. Olha que maravilha. Então, onde antes era uma crença, uma limitação, agora nós substituímos por uma possibilidade de expansão. Nós substituímos por algo que faz com que a gente tenha essa realmente expansão de consciência de si, consciência do que a gente é, do que a gente pode, e isso abre, é como se você estivesse numa jaula, numa jaula e você quebrasse essa jaula, e agora eu posso sair, agora eu saio, eu sou, que é importantíssimo chegar a ter a consciência que nós somos o quê? O que a gente realmente quer, pode. E aí, a gente, uma vez que faz esse processo e que consegue abrir esse espaço para as novas possibilidades, a gente consegue explorar a nossa essência verdadeira. Nós conseguimos encontrar a nossa missão de vida, nós conectar com dimensões superiores de consciência, nós conseguimos experimentar um sentido mais profundo, de um propósito e uma plenitude. Então, isso é algo maravilhoso. Resultados transformadores. Através da terapia Ágata, a gente consegue ter realmente resultados significativos na nossa vida. Ao ser libertos dessas crenças limitantes, a gente consegue, elevando a vibração, a gente testemunha mudanças positivas
nas pessoas, em nós mesmos e nas pessoas, realmente umas mudanças muito grandes dentro de todos esses aspectos, de relacionamento, de saúde, de abundância, de bem-estar geral. As pessoas conseguem se sentir mais alinhadas com a verdadeira essência, capacitadas para criar uma realidade realmente mais próspera no sentido amplo da palavra e mais gratificante. Isso é um caminho, é um procedimento. As coisas não acontecem na terapia vibracional, as coisas realmente acontecem do dia pela noite, porque é forte o impacto e a energia, ela não tem tempo e não tem espaço. Então é rápida, mas ela vem, abre. Agora, quem é devagar? Não é a energia, não são as vibrações, somos nós. Então, às vezes a gente... É como se eu te tirasse uma venda. Você olha e fala, meu Deus, quanta coisa. Peraí, agora eu vou ter que pegar, colocar em ordem. Mas isso, tem algumas pessoas que realmente o impacto, a intuição, a liberação e o resultado imediato. Outras pessoas, o impacto, às vezes peraí, aí vão fazendo os seus passos no seu tempo. Cada um no seu tempo, mas rápido realmente. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes é realmente se liberar das crenças limitantes. E agora nós estamos quase chegando no final. Eu tenho um último pedacinho de coisa para falar com vocês. Primeiro, vão pensando nas crenças de vocês, vão pensando o que me limita, aonde me limita. E eu vou falar para vocês, além da terapia, que realmente quem puder, venha fazer um mapa vibracional e descobrir tanta coisa a respeito de si mesmo, tanta coisa a respeito do porquê certas coisas acontecem de uma certa forma e mudar talvez essas coisas, independentemente de idade, é maravilhoso. Mas existem os exercícios também que a gente pode fazer para transformar as crenças limitantes. Então, eu vou passar para vocês alguns pontos. Presta bem atenção. Autoconsciência. É isso que a gente acabou de falar. Comece observando as próprias crenças limitantes. Identifique quais são os padrões de pensamento negativo que você tem, o que surgiram em alguns momentos da tua vida. Anote essas coisas. Pensa, essa coisa impactou a minha vida? Me travou alguma coisa? Sim, exatamente, muitas mudanças. Oi, Estela! Bem-vinda do Uruguai! Então, autoconsciência. E aí, anote e reflita sobre essas crenças que você pode ter já na tua vida. Questionamento. Então, uma vez que você se conscientizou sobre algumas que você pode ter, se questionar. Por que se questionar? Porque tem que entender e validar um pouco a origem dessa crença. Então, fazer a pergunta, essa crença é realmente verdadeira? Quem disse que eu não sou capaz? Quem disse que eu... qualquer coisa que esteja ali, que a gente está... Abra esse espaço para fazer umas considerações em cima dessas crenças. De onde veio? Porque é importante saber de onde veio. É muito, muito, muito importante reconhecer de onde que essas crenças... onde foram criadas. Com a terapia a gente descobre muita coisa. E aí existem algumas coisas para ser praticadas. Visualização, afirmações positivas. Então, criar afirmações positivas que são aquelas que
vão contra as nossas crenças. Então, afirmar como um mantra, porque esse mantra vai reprogramar a mente e vai criar novos caminhos neurais e vai enraizar na tua mente que você não é aquilo, que aquilo não é verdade. Então, são afirmações positivas. Aonde foi colocado um não, você coloca um sim. Você transforma em positivo. Então, eu sou linda, eu sou próspera, eu sou capaz, eu sou abundante, eu sou bonita, eu sou linda, maravilhosa, eu sou forte, eu sou magra. Aí tu fala, peraí, eu sou gorda, como é que eu vou falar que eu sou magra? Claro, enquanto você continua vestindo a roupa da gorda, você vai continuar sendo gorda. Eu tô fazendo um trabalho nesse momento, eu tô me olhando e me vendo como eu desejo ser. Eu tenho que ver o que eu desejo ser. Eu tenho que afirmar que eu sou, porque a gente se sente de uma forma, e se você se sente daquela forma, você senta naquela sensação. Ai, meu corpo é desse jeito. E você parece que isso seja imutável. Nós não somos pedras, nós não somos uma árvore, nós temos o dom de transmutar, de poder se transformar e de poder sair do lugar. Falei árvore, a árvore também se transmuta, mas a árvore, no sentido que a árvore está plantada num lugar, ela não tem como ir para outro. Nós podemos ir para outro lugar, fisicamente também. Bom, então, afirmações positivas, visualização criativa. A visualização criativa é você visualizar o que você quer, onde você quer, como você quer ser. Tudo que as tuas crenças te colocaram na frente, um filme de horror, porque é isso que a crença faz. Se eu penso e vejo na minha cabeça, no meu filme mental, eu crio uma cena que é dirigida, o diretor da cena é uma crença limitante, poxa, que filme que eu vou ter? Aí, não, a crença limitante não senta na cadeira do diretor do filme. Quem vai sentar na cadeira do diretor do filme é a minha criatividade, é o meu poder, o meu empoderamento, aonde eu hoje transformo aquela emoção ligada. Oi, Tereza, bem-vinda. Transformo aquela crença em algo completamente diferente, com emoções linkadas completamente diferentes. E aí o filme muda. E aí eu faço o meu filme. Eu faço o meu filme, onde eu estou... Bom, vou falar para vocês, o meu filme agora, eu estou caminhando numa praia maravilhosa, lá na Austrália, com meus 2 netinhos e com a minha filha. Sinto o cheiro do mar, o vento no cabelo, e esse é o filme que eu faço de manhã, de tarde e de noite. E choque crença limitante que tá me deixando triste quando eu penso que eu dependo de certas coisas para poder ir lá. Não depende de certas coisas nada. Depende de eu conseguir criar, manifestar, materializar a minha realidade aqui, sem as minhas crenças limitantes. Então, porque as crenças limitantes não são só aquelas do passado, tá? A gente falou do passado, da ancestralidade, a gente falou, mas as crenças limitantes você produz uma por dia, se quiser. Uma por dia. Quando você fala, ai meu Deus, peraí, eu não consigo subir ali na escada para trocar aquela lâmpada, você está criando uma crença limitante. Tudo que você fala que você não pode, não consegue, não é, não tem, não vai, tudo isso cria um caminho neural negativo de crença limitante e te limita. Então, praticar essa visualização criativa, praticar o auto-amor. Esse é importantíssimo, gente. Auto-amor. O que é auto-amor? Como auto-amor? Eu me amo. Não, peraí, calma. Não é de boca para fora, não. Cultiva o amor e a compaixão por si mesmo. Durante todo o processo de lidar com as crenças limitantes,
se acolha, a italiana que era português, faça um processo de acolhimento, olha que lindo, faça um processo de acolhimento e reconheça que você é um ser em crescimento constante, que você tem aprendizado constante e que é natural ter crenças limitantes e elas precisam ser trabalhadas por você, com as práticas, com a ajuda da terapia, e seja gentil consigo mesmo a enfrentar os desafios. Olha que bonito. Cultive esse auto-amor, essa compaixão com si mesmo. E cultive, último, a mentalidade de crescimento. Acredite que você é capaz de mudar e de crescer. Isso falamos já agora um pouco e eu vou só concluir dizendo: se abra para aprender e experimentar coisas novas. Encare os desafios, as oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal. Encare sempre tudo. Não é eu sou velha para isso. Você não é velha para nada. Eu sou jovem para isso. Eu sou feia para isso. Eu não sou capaz e tudo mais. É tarde e não sei o quê. Ai, vai demorar. Ai, quem vai querer? Ai, quem vai me ouvir? Ai, quem vai... Ai deles. Ai de quem? Ai deles, não é ai meu, entendeu? Então, gente, concluindo agora, se vocês têm alguma pergunta, escreve para mim ali, que aí eu posso responder para vocês. Se tem alguma pergunta sobre as crenças limitantes, ou sobre a terapia Ágata, ou sobre isso. E realmente eu acho que a coisa mais importante é agora fazer um trabalho de pensar nas crenças que vocês podem ter e fazer uma limpeza com a terapia Ágata e com os instrumentos que a gente falou. Eu acabei aqui a minha live, acabei de falar com vocês dessas crenças. Eu vou falar para vocês que tô fazendo a programação das lives com outros assuntos bacanas. Vou convidar depois umas pessoas para fazer live junto, umas colegas. E agora nada. Quem tá aqui, que quiser me mandar mais coraçãozinhos e me fazer alguma pergunta ou me escrever alguma coisa aqui, me dizer se foi bom, se gostaram da live, porque eu tenho que tirar minhas crenças limitantes a respeito de fazer live. Então, contribuam com a limpeza das minhas crenças limitantes e me digam se chegou uma mensagem bacana para vocês, que eu preciso disso. Obrigada, Mara. Obrigada, Bruna. Ai, Bruna, você cantou tão bonito, menina, eu quase chorei. Você com aquela voz. Ai, Deus. Bruna canta, ela mandou uma música linda, uma canção linda para o nosso Jesus, para o nosso Corpus Christi hoje. Peraí. Isso. Oi, minha priminha! Ai, tô feliz que você assistiu e tô feliz que você gostou. É muito bacana. Então, gente, obrigada por ter ficado aqui comigo nesse dia de feriado, ter tido paciência. E acho que foi melhor. Oi, Rosilei. Obrigada, tá? Gratidão eu. Foi melhor eu estar tirei minha crença limitante. Aliás, eu tenho que agradecer Roberta, que é a minha amiga terapeuta e minha grande musa inspiradora, que ela é jornalista, ela é de comunicação, e ela falou: Deb, você pode ter... porque eu sempre fiz minhas lives sem ter em frente o meu guia aqui. E hoje eu tive meu guia, posso olhar ele, não tem problema. E
E aí eu consegui, acho, não me perder no assunto. Eu também te amo, priminha. Gente, boa noite, obrigada. Eu vou pedir. Agora, se eu conseguir botar essa live pra cima, e ela passa assim, tá toda travada, mas de qualquer forma, vão lá nos comentários, mesmo amanhã, comentem na live. Porque eu preciso que meu Insta comece a entregar um pouco mais para as pessoas, tá? E quem gostou, espera ver se ela tá em ordem, senão eu faço o trabalho que eu fiz outro dia. Eu edito ela, coloco o áudio em dia e boto no YouTube. E aí, quem gostou da live, pensa em quem pode se beneficiar e mandem ela depois para uns amigos, umas pessoas, tá bom? Muito beijo para vocês. Boa noite. Boa noite.